A imagem de Moisés erguendo seu cajado sobre o Mar Vermelho está gravada em nossa memória coletiva. Mas o que acontece antes da divisão das águas, e mais importante, o que acontece depois, é a chave para desvendar um mistério muito maior. Esta não é apenas uma narrativa sobre escravidão e liberdade, é um mapa em 3 atos, um caminho para fora do que nos oprime, um doloroso caminho através do deserto e um transformador caminho para dentro de um novo destino. Prepare-se para uma viagem que vai desde as areias do Egito até os profetas do exílio, revelando como esse mesmo padrão ecoa de forma surpreendente na figura de Jesus e, de certa forma, na nossa própria busca por significado. Imagine a maior saída de cenário da história antiga. 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, deixando para trás 400 anos de servidão sob o sol implacável do Egito. Essa imagem épica, no entanto, é apenas a capa de um livro, cujos capítulos internos seguem uma arquitetura divina minuciosa. Os estudiosos das Escrituras, como o teólogo britânico Tom Wright, observam que a narrativa não se resume a um simples antes e depois, mas se desdobra em 3 movimentos distintos e interligados. É uma sinfonia em 3 atos, onde cada nota é essencial para a harmonia final. Um ritmo que vai muito além de uma simples fuga. Esse ritmo é composto por um caminho para fora da terra da escravidão, um doloroso caminho através da vastidão desconhecida do deserto e, por fim, um caminho para dentro do destino prometido. Cada etapa representa uma transição crucial, da libertação inicial para a aprovação transformadora e, finalmente, para a realização do propósito. Este não é um roteiro linear, e sim um padrão cíclico, um molde que o povo de Israel carregaria em sua alma dali em diante. A jornada estava apenas começando, e seu eco reverberaria por milênios. O rio Nilo, outrora fonte de vida, tornou-se um rio de sangue e morte com a primeira praga, inaugurando um conflito cósmico entre o poder humano e a vontade divina. Cada praga subsequente, dos sapos aos gafanhotos, não era um castigo aleatório, mas um golpe preciso contra os deuses do Egito, desmontando um a um os pilares daquela civilização. O faraó, considerado uma divindade encarnada, via seu poder murchar diante do deus de escravos, num embate que transcendia a política para entrar no reino da guerra espiritual. O clímax dessa luta veio com a Páscoa, quando o anjo da morte poupou os lares marcados pelo sangue do Cordeiro, forçando a mão do opressor. A libertação, porém, mostrou-se imediata apenas na teoria, pois a geografia ainda pregaria uma peça final. Ao fugirem, os israelitas se viram encurralados entre as montanhas, o deserto e o colossal exército egípcio, com as águas do Mar Vermelho rugindo à sua frente. Aquela massa líquida representava o abismo final, o retorno ao caos primordial, uma barreira intransponível entre a escravidão e a liberdade. Foi então que o impossível aconteceu. O vento leste soprou com fúria divina e o mar se abriu, transformando o símbolo máximo de morte na única estrada para a vida. Eles não contornaram o perigo, nem o evitaram. Eles passaram por dentro dele, com paredes de água erguidas à esquerda e à direita, um corredor milagroso pavimentado no fundo do mar. Se o Egito era a escola da opressão, o vasto deserto do Sinai se tornou a academia da fé, um lugar onde a liberdade recém-conquistada era testada diariamente sob um sol impiedoso. Longe das certezas do cativeiro, cada dia trazia uma nova interrogação. Onde encontrar água em meio à pedra, o que comer em um mar de areia infinita? O deserto, portanto, não era um mero vazio geográfico entre 2 pontos, mas um crisol divino, projetado para forjar um povo novo a partir do trauma do antigo. A pergunta que ecoava no silêncio abrasador não era mais como sair, mas como viver. A provisão milagrosa era, na verdade, a lição principal, pois o maná não caía do céu como um estoque mensal, mas como um presente diário, forçando-os a confiar que o mesmo Deus que abriu o mar também garantiria o pão de amanhã.
A água que jorrava da rocha, golpeada por Moisés, simbolizava a vida brotando do impossível, saciando uma sede que era mais espiritual do que física. E no topo do Monte Sinai, as tábuas da lei ofereciam uma estrutura moral para substituir os grilhões de ferro que carregaram por gerações. A jornada através do deserto era, assim, uma transformação lenta e metódica, esculpindo a identidade de uma nação que aprendia a caminhar com seu Deus, um passo de cada vez. Após 40 anos de peregrinação, uma nova geração contemplou, finalmente, o Vale do Jordão serpenteando diante de seus olhos. Do alto do Monte Nebo, Moisés vislumbrou aquele mosaico de verdes vibrantes e colinas férteis, uma terra que emanava a concretização de uma promessa milenar. Mais do que um simples território, Canaã representava o lugar do descanso divino, o espaço sagrado onde a aliança com Abraão encontraria seu solo para florescer. Era o convite para uma existência inteiramente nova, longe da identidade nômade do deserto. A promessa não era apenas de posse, mas de propósito. Contudo, a entrada nessa nova realidade exigia mais do que observação passiva. Exigia coragem para cruzar o Jordão em época de cheia e disposição para enfrentar os gigantes que habitavam aquelas cidades fortificadas. A conquista de Jericó, com suas muralhas que desabaram ao som de trombetas e gritos, foi a demonstração clara de que a vitória vinha da confiança em uma estratégia divina, e não da força militar convencional. A Terra Prometida, portanto, não era um presente sem responsabilidades, mas um pacto de cooperação entre a provisão celestial e a obediência humana. Era o destino que dava sentido a toda a jornada. Mal haviam se estabelecido, e eis que um novo e sombrio ritmo começou a pulsar na história de Israel, como um eco inescapável do passado. O livro de Juízes narra essa estranha melodia com uma frase circular e obsessiva. O povo de Israel tornou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Com essa desobediência, surgiam novos faraós, os opressores midianitas, filisteus e cananeus, que os subjugavam, tornando insuportável a vida na terra que deveria ser de liberdade. A escravidão, então, não era mais uma memória distante do Egito, mas uma realidade cíclica e auto-infligida. E em cada um desses momentos de angústia, um novo Moisés se levantava, não do palácio egípcio, mas muitas vezes das fileiras mais simples do povo. Líderes como Débora, Gideão e Sansão eram os libertadores ungidos, os juízes que abriam um novo caminho para fora da opressão imediata. Suas vitórias, porém, raramente levavam a uma paz duradoura, mas sim a um novo período de provação e teste de fidelidade no deserto da vida na terra. Este era o padrão do êxodo em escala compacta, revelando que a verdadeira batalha não era pela terra, mas pelo coração. A coroa, outrora símbolo de unidade sob Deus, tornou-se um peso de opressão nas mãos de reis como Acabe e Manassés. Estes monarcas, seduzidos por outros deuses e pela própria ambição, ergueram sistemas de exploração que faziam o povo gemer sob jugos de madeira e ferro, ecoando sinistramente os tijolos do Egito. O faraó já não era uma ameaça externa, mas habitava os palácios de Jerusalém, corrompendo a aliança a partir de dentro. A terra da promessa, paradoxalmente, tornara-se novamente um cativeiro. Só que desta vez a escravidão tinha sotaque israelita. Então, o juízo chegou não através de pragas, mas pelas botas de ferro do Império Babilônico. Nabucodonosor, o novo soberano do caos, cercou Jerusalém até que seus muros ruíssem e o templo de Salomão fosse reduzido a cinzas. A visão final foi a mais cruel de todas. Os sobreviventes acorrentados, sendo arrastados em uma marcha forçada para longe da terra que definia sua identidade. O caminho para dentro foi brutalmente revertido. Agora, o povo de Deus marchava em um novo e doloroso caminho para fora, em direção a um exílio que parecia o fim de toda a esperança. No silêncio opressor do cativeiro, onde as canções de Sião se calaram, a voz dos profetas ergueu-se não com lamento, mas com uma sinfonia de esperança radical. Homens como Isaías, que haviam previsto o juízo, agora enxergavam com clareza profética o padrão divino se reconfigurando em uma escala cósmica.
Eles anunciaram que aquele mesmo Deus que outrora abrira um caminho no Mar Vermelho, preparava agora uma estrada no deserto, um atalho divino através do caos. Eis que eu faço coisa nova, declarou o Senhor, prometendo um livramento que faria o primeiro êxodo parecer uma simples sombra. Esta nova libertação, porém, seria mais profunda e abrangente. Não seria apenas sobre sair da Babilônia, mas sobre um coração novo e um espírito novo, uma cura para a própria escravidão interior que levará o povo ao exílio. O profeta Ezequiel vislumbrou um vale de ossos secos revestidos de carne e vida pelo sopro de Deus, uma metáfora poderosa para a ressurreição nacional que estava por vir. Eles prenunciaram um novo caminho para fora, que seria também uma purificação, e um novo caminho para dentro, que estabeleceria um reino de paz eterna. A promessa de um libertador definitivo, um novo Moisés, começou a pairar no ar, alimentando a esperança por gerações. Quando João Batista apareceu nas margens do Jordão, suas vestes de pelos e sua mensagem cortante ecoavam os profetas do antigo Êxodo, sacudindo a consciência de um povo que ainda se sentia cativo sob a águia romana. Muitos sussurravam que ele poderia ser o libertador prometido, mas João apontou para outro: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Jesus de Nazaré, o padrão ancestral encontrou sua expressão máxima e mais inesperada. Ele não veio para confrontar um faraó de carne e osso, mas um tirano muito mais profundo e insidioso. A escravidão que ele veio quebrar não era meramente política ou social, mas a própria condição humana decaída, o pecado que, como um senhor de mentira, corrompe nossos desejos mais profundos e nos separa de Deus. Os demônios que ele expulsava, as doenças que curava e os perdões que oferecia eram sinais visíveis desta batalha contra o verdadeiro opressor. Sua missão era conduzir um novo e definitivo caminho para fora, não do Egito, mas da própria morte espiritual que assombra a humanidade desde a queda. O inimigo final, agora nomeado, estava prestes a ser enfrentado. O clímax do ministério de Jesus não foi um triunfo político, mas uma rendição voluntária às trevas. No jardim do Getsêmani, suando sangue, ele enfrentou o verdadeiro mar vermelho da humanidade, a morte em sua plenitude, não apenas física, mas a separação total de Deus. A cruz não foi um acidente de percurso, mas o portal intencional através do qual o libertador mergulharia no abismo para resgatar os cativos. Cada prego, cada espinho, era um golpe contra o domínio do faraó espiritual, desarmando seu poder pelo sacrifício supremo. Então, no terceiro dia, o impossível aconteceu. A tumba selada não pôde conter aquele que é a própria vida e a ressurreição irrompeu como um novo êxodo, abrindo uma fenda cósmica na história. Assim como as águas do mar se abriram para dar passagem à vida, a morte foi atravessada e vencida por dentro. Os primeiros discípulos captaram imediatamente o paralelo. O batismo nas águas tornou-se o símbolo visceral de entrar neste caminho aberto por Jesus, morrendo com ele para a escravidão e ressuscitando para uma liberdade radical. O mesmo Espírito que pairou sobre as águas do caos no princípio, agora foi derramado sobre aquela pequena comunidade, guiando-os em seu próprio caminho através do mundo. Este período, entre a ressurreição de Jesus e a consumação de todas as coisas, é o deserto da igreja, uma jornada onde a fé é refinada pela provação e a esperança é alimentada pela presença invisível de Cristo. Assim como Israel dependia do maná diário, os crentes aprendem a viver do pão desceu do céu, sustentados por uma graça que se renova a cada aurora. O deserto, com todas as suas tentações e sombras, torna-se o lugar onde se aprende a ouvir a sua voz. E o destino final desta peregrinação não é uma simples nação territorial, mas uma terra prometida cósmica, os novos céus e a nova terra profetizados por Isaías e revelados a João. É o caminho para dentro definitivo, onde a própria criação será libertada da corrupção, e Deus enxugará toda lágrima dos olhos de seu povo. Neste lugar, a alegria será o ar que se respira e a comunhão com o Pai, a luz que banha todas as coisas.
Em Jesus, o ciclo do Êxodo encontra seu clímax eterno. Ele é, pessoalmente, o caminho para fora da morte, o caminho através do deserto e o caminho para dentro do lar. E assim, o eco dos passos de um povo escravo cruzando um mar aberto não para de ressoar através dos séculos. O Êxodo revela-se muito mais que um evento histórico. Ele é o arquétipo divino, o ritmo de 3 batidas: sair, atravessar, entrar, que parece estar codificado na própria narrativa da redenção. Da escravidão no Egito ao exílio na Babilônia, das profecias de Isaías à pessoa de Jesus, esse padrão não se repetia por acaso, mas para sinalizar uma verdade profunda. A libertação é um processo, uma jornada de saída da opressão, transformação no deserto e realização no destino. Mas e você? Onde você se encaixa nesse mapa ancestral? Qual é o seu Egito? Aquela situação, medo ou hábito do qual você anseia por liberdade? Qual é o deserto que você está atravessando agora, um lugar de provação onde sua fé e caráter estão sendo forjados? E você consegue enxergar, mesmo que de longe, a terra prometida que Deus tem para a sua história? A jornada do Êxodo nos convida a uma reflexão poderosa. Será que o Deus que abriu um caminho no mar, que sustentou um povo no deserto e que ressuscitou Jesus da morte, não está guiando cada um de nossos passos hoje, mesmo quando tudo ao redor parece apenas areia e céu? O convite para entrar nesse fluxo de libertação permanece aberto. Você está pronto para dar o primeiro passo?